Nós estamos acompanhando mais essa polêmica, mais esse ataque contra o modelo Zona Franca de Manaus. Políticos se pronunciaram a respeito da redução da isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, que é o IPI, e, segundo eles, não será positivo para a Zona Franca de Manaus. O deputado federal Marcelo Ramos chegou a publicar nas redes sociais dele um vídeo falando sobre a redução do IPI. E hoje ele veio aqui conversar conosco, ao vivo, em nossos estúdios. Deputado federal Marcelo Ramos, muito obrigado por ter aceito o convite da nossa equipe e, ao vivo, conversar sobre mais esse problema que a Zona Franca enfrenta novamente. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Uma alegria poder estar aqui, esclarecer a população, prestar contas e, acima de tudo, reafirmar o nosso compromisso de lutar pela economia do Amazonas e pelos empregos dos amazonenses. Essa medida ela é um duro golpe na economia do Amazonas, porque o polo de concentrado gera 9,5 bilhões de reais de receita por ano, e ela é um duro golpe nos empregos dos amazonenses, que entre empregos diretos e indiretos, o polo de concentrado gera 7.300 empregos. Entre empregos na indústria, por exemplo, da Coca-Cola e da Ambev, que são maiores, mas também muitos empregos no interior. Aproximadamente 1.700 empregos em Presidente Figueiredo, na Jaioro, na plantação de cana e de guaraná. Aproximadamente 3.000 empregos de agricultura familiar em Maués, na plantação de guaraná, e também empregos em Codajás com açaí, Itacoatiara com abacaxi, que também são produtos utilizados pela indústria de concentrados. Então, é um impacto na economia e nos empregos dos amazonenses, e por isso tem absoluta centralidade da nossa ação. Paula Litaif. Marcelo, muita gente que nos acompanha agora pela rádio, pela live do Facebook, no portal D24, não conhece bem todo o histórico desse imbróglio envolvendo o polo dos concentrados. Aí eu queria que você pudesse explicar desde quando ele representava aí para as empresas uma isenção de 40% e foi decaindo, e com isso, naturalmente, as empresas também foram deixando o polo industrial de Manaus a exemplo da Pepsi. Eu acho que é bom mesmo a população entender tudo isso. Primeiro, entender que nós estamos falando de 9,5 bilhões de reais e de 7.300 empregos, o que é muito significativo para a nossa região. Só Manaus, só a Zona Franca de Manaus produz concentrado de refrigerante. Qualquer refrigerante produzido em qualquer lugar do Brasil, o concentrado sai daqui da Zona Franca de Manaus. O que é esse concentrado? É a água com açúcar e o sabor. O refrigerante e o de cola, sabor ali. parte. É o xarope. É o xarope que vira o refrigerante, Sim, antes de ser processado e engarrafado. O que, por conta do concentrado está aqui também a Coca-Cola e a Ambev, só para citar esses dois exemplos. A Pepsi estava também. Para que essa indústria seja competitiva em Manaus, considerando que Manaus é longe dos grandes mercados consumidores, o governo federal oferece, não é nem uma redução de IPI, é um crédito presumido. O que significa? Quem compra concentrado da Zona Franca de Manaus ganha um crédito que pode pagar outros impostos. Então, esse crédito começou com 40%, nos últimos anos, até 2018, estava em 20%. No final da gestão do presidente Temer, ele publicou um decreto baixando para 16%, depois para 8% e para 4% a partir de 1º de janeiro de 2019. Quando baixou para 8%, nós tivemos o primeiro efeito imediato. A Pepsi saiu de Manaus. E com ela foram quantos empregos aí? Não, nem tantos empregos, porque... Mas foi a arrecadação. Arrecadação e, assim, vamos supor que ela tenha 50 empregos. Pode parecer pouco, mas 50 é mais do que zero. Sim, eu prefiro claro. Ela com 50 aqui do que ela com 50 no Uruguai, porque o que é mais grave é que ela não saiu do Amazonas para ir para o Paraná, que é quem mais briga contra a gente por conta disso. Ela saiu do Amazonas e se instalou no Uruguai, que é um risco que a gente corre de perder grandes marcas que tem todo um simbolismo para a Zona Franca de Manaus. Então, quando baixou para 8%, a Pepsi saiu, nós fizemos incursões junto ao governo federal e o presidente Bolsonaro publicou um decreto estabelecendo em 10% o crédito tributário presumido e abrindo um processo de negociação para definir a partir de 1º de janeiro quanto é que ia ficar. O que acontece? Na reta final desse processo de negociação, a Suframa tomou a frente, junto com a indústria de refrigerantes, a bancada foi completamente excluída e se confiou na palavra da Suframa de que isso estava resolvido. Chegou no dia 1º, o decreto não foi publicado
e, portanto, o crédito presumido caiu para 4%. Com 4%, tudo indica que é inviável economicamente a manutenção dessa indústria de concentrados aqui. E aí você perde emprego, perde receita e, acima de tudo, gera uma insegurança jurídica e uma instabilidade institucional. Imagina a mensagem para o mundo, Patrick e Paula, de dizer que a Coca-Cola e a Ambev saíram da Zona Franca de Manaus. Quem é que vem? Se grandes multinacionais estão saindo por conta de insegurança jurídica. E as que estão não vão poder nem ampliar seus projetos com todo esse receio. Todo mundo vai ficar receoso. Nós já temos um problema e o que é mais grave é que é uma matéria polêmica há muito tempo. Vocês devem lembrar que no ano passado houve um julgamento no STF que reconheceu esse crédito tributário presumido. No entanto, a Receita continua autuando as empresas, porque a Receita não reconhece, dizendo que o processo no STF ainda não transitou em julgado, porque falta julgar os embargos. Eu fui ao ministro Toffoli, toda a bancada assinou um ofício ao ministro Toffoli e ele pautou agora para o dia 7 de fevereiro o julgamento dos embargos. Ou seja, a tendência era que a partir de 7 de fevereiro nós tivéssemos estabilidade, segurança jurídica, voltássemos a ter investimentos. Agora, isso voltou para estaca zero, porque com 4 de crédito é muito difícil manter essa indústria aqui. A bancada, os deputados federais, senadores, deputado federal Marcelo Ramos, está unida nisso? Ou seja, de verdade, está unida nisso, deixando algumas diferenças que todos temos de lado. Está todo mundo unido nisso? Absolutamente. Essa é uma ação dos 8 deputados federais e dos 3 senadores. Registro para apagar um incêndio que não fomos nós que ocasionamos. Deixaram a casa pegar fogo e quando a casa já estava pegando fogo, nos chamaram para ajudar a apagar. Nós temos responsabilidade com o povo do Amazonas, com a economia do nosso estado, com os empregos dos amazonenses e vamos fazer todos os esforços. Reunimos ontem na casa do coordenador da bancada, que é o senador Omar. Os que estão em Manaus estavam lá, os outros estavam remoto, porque alguns estão viajando, e definimos uma estratégia de defender a manutenção de 10% de crédito presumido e tratar essa matéria tão logo o ministro Paulo Guedes volte, porque ele está de férias. E nós avaliamos que não adianta ir ao presidente Bolsonaro, porque a última vez que nós fomos ao presidente Bolsonaro tratar de Zona Franca, ele disse: eu defendo a Zona Franca, mas disso eu não entendo, tem que falar com Guedes. Então, nós vamos conversar com o ministro Paulo Guedes e acho que temos grandes possibilidades de reverter, até porque nós temos uma força estratégica muito grande, em especial no Senado. Qual é essa? Que é a presidência da Comissão de Assuntos Econômicos pelo senador Omar Aziz, que todos os interesses do Ministério da Economia passam por lá. Agora, uma forma do presidente tentar driblar vocês nesse contexto da Zona Franca é para não se desgastar politicamente, né? A gente compreende dessa forma. E também eu acredito que, de fato, não haja conhecimento técnico dele. Só que ele nomeou uma pessoa aqui para a Suframa, que é o Coronel Menezes, que ontem falou que nem tudo está perdido aí para o polo de concentrados na Zona Franca de Manaus, e a gente precisa compreender isso, deputado Marcelo, porque nós tentamos falar com ele hoje pela manhã e não conseguimos. Tem uma nota que foi colocada no grupo da Suframa, que é a nota da Suframa sobre o IPI concentrados. Eu vou lê-la aqui. Aspas, em relação à recente mudança na alíquota do IPI para concentrados de bebidas, é preciso ressaltar que não se trata de uma decisão do presidente da República. Na verdade, o assunto ainda é alvo de amplo debate que vem sendo realizado pelo governo federal junto às entidades interessadas e que ainda é passível de alterações. No entanto, o decreto que mantinha a alíquota anterior perdeu a validade. A Suframa, porém, está acompanhando de perto as análises feitas com a equipe do Ministério da Economia e a expectativa é de que uma nova proposta seja divulgada por parte do governo federal, fecha aspas. Essa é a nota da Suframa. O fato, Patrick, é que a nota ela não se impõe à realidade. A realidade é que hoje, absolutamente hoje, quem comprar da Zona Franca só gera 4% de crédito de IPI. E que isso, se mantiver 2, 3 meses, ainda que reverta depois, vai causar um prejuízo enorme para os interesses da Zona Franca de Manaus, principalmente pela insegurança jurídica. Hoje é 4, dorme com 10, acorda com 4, acorda com 20, acorda no outro dia com 0. Nós não podemos
ter uma indústria sustentável com tanta instabilidade jurídica. E é preciso deixar claro as responsabilidades. Dizer que não é uma decisão do presidente da República é um equívoco por um motivo simples, porque só o presidente da República pode editar decreto. Isso não é uma matéria legislativa, isso não é uma matéria que tramite na Câmara ou no Senado. Decreto é um ato personalíssimo do presidente da República. Só ele publicou o decreto que estabeleceu 10% até 31 de dezembro e só ele pode publicar um novo decreto para manter 10% daqui para frente. O estrago que é o que já está feito ou ainda não totalmente? Os estragos começam a ter efeitos no final desse mês, quando os compradores de concentrados passam a apurar esses créditos. Agora, deputado Marcelo, a gente sabe aí que do apoio e da aliança política que existe entre o superintendente da SUFRAMA e o presidente Jair Bolsonaro, uma vez que ele foi nomeado por ele. Esse tipo de decisão, de decreto, não poderia ter sido falado antes com o superintendente, com a bancada? Isso não poderia ter sido discutido antes? Ou o senhor acha que o presidente assinou o decreto sem ver, sem avaliar aí as consequências? Como o senhor avalia isso? Pelo que eu entendi, havia um compromisso da SUFRAMA com a indústria de concentrados de que o decreto seria prorrogado. Então, todo mundo se desarmou. Porque o superintendente da SUFRAMA tem uma proximidade com o presidente, isso é inegável. E quando ele diz que está garantido que vai ser prorrogado o decreto, a indústria confiou. Tanto que a bancada só foi procurada quando o incêndio começou. Nós não fomos procurados antes para um trabalho preventivo. Então, esse é o senão dessa questão. Havia uma tranquilidade por parte da indústria diante da palavra da SUFRAMA. Infelizmente, essa palavra não se confirmou. Dada mediante uma promessa do presidente. Aí eu não sei. Porque eu não sei. Você acha que alguém falhou nesse meio campo aí, deputado federal? Olha lá, eu acho que tanto a SUFRAMA quanto a associação que representa as indústrias de bebida e de concentrados falharam a não envolver a bancada nessas tratativas prévias. Porque nessas tratativas prévias, se chegasse dia 31 de dezembro e não tivesse o decreto ainda publicado, nós teríamos condições de fazer incursões nos últimos dias do ano para garantir a publicação do decreto. Então, acho que se houvesse uma atitude mais fraterna com a bancada, com certeza nós não estaríamos sendo chamados para apagar esse incêndio, mas nós teríamos ajudado a evitá-lo. Ajudado, porque também nós não queremos protagonismo disso. A SUFRAMA tem um papel fundamental, a amizade do superintendente da SUFRAMA com o presidente joga e é importante para defender os interesses do Amazonas. Agora, eu acho que se nós tivéssemos sido sinérgicos, juntado todas as forças, talvez a gente conseguisse prevenir esse desastre. O senhor já falou com o Toffoli, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, que é a mais alta corte, para fevereiro, né? Dia 7 de fevereiro está pautado. Está pautado? O julgamento dos embargos daquela ação direta de inconstitucionalidade que reconheceu o crédito presumido não só para bebida. Isso vai dar, se for benéfico à Zona Franca, isso vai dar a garantia jurídica que se espera? Primeiro, não tem como não ser benéfico. Por quê? Porque como a ação já foi julgada, no julgamento do Supremo. Mas isso quer dizer, como a ação já foi julgada, o embargo de declaração só serve para esclarecer alguma dúvida. O embargo de declaração não pode mudar o conteúdo da decisão. Então a decisão está tomada, é só uma questão de transitar em julgado. Transitou em julgado, nós vamos ter a segurança jurídica. Por quê? Porque hoje o Supremo reconhece o crédito presumido, mas a Receita não. Então a Receita continua autuando as empresas por gerarem o crédito. Você imagina o que significa para uma multinacional explicar para sua matriz que o Supremo Tribunal Federal de um país decidiu uma coisa e que a Receita Federal diz que não cumpre o que o Supremo decidiu? Do mesmo país, né? Você imagina o que significa isso na cabeça de um americano, de um europeu, que são países que têm estabilidade entre as instituições. Infelizmente, a Receita Federal no Brasil cada vez mais se arvora a ser um poder à parte, com leis próprias, com regras próprias, e se arvorando no direito até de contrariar uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, deputado, esse decreto presidencial do polo de concentrados, ele coloca em risco aí mais de 5 mil empregos, não é isso? 7 mil, no estudo que foi apresentado pela indústria de bebidas para o Ministério da Economia, 7.333 empregos, para ser exatos. Entre empregos diretos nas grandes indústrias, Coca-Cola e Ambev principalmente,
poucos empregos nas indústrias que fazem o xarope de concentrados, porque é muito automatizado o processo, os empregos indiretos dos terceirizados, os empregos principalmente na Jaioro, lá em Presidente Figueiredo, na plantação de cana de Guaraná, e os empregos de agricultura familiar na plantação de Guaraná em Maués, do extrativismo do açaí em Codajás e da plantação de abacaxi em Itacoatiara. A gente tinha esse número aqui informado pela Suframa, mas então aí em torno aí, envolve aí pelo menos 8 mil, 9 mil pessoas. Se você considerar as famílias, chega a 10, se você considerar as famílias, e mais do que isso, Paulo, nós estamos falando aqui, ainda que tenha essas indústrias, tenham também redução do ICMS, elas têm, mas elas arrecadam algum ICMS. Então, isso também tem impacto nas contas do Estado e tem impacto muito na conta das prefeituras. Por quê? Porque a Prefeitura de Presidente Figueiredo arrecada ISS da Jaioro. A Prefeitura de Maués arrecada ISS da Ambev. Então, é um impacto em cadeia muito perigoso para a Zona Franca de Manaus e para os interesses da capital e do interior do Amazonas. Agora, para finalizar, existe toda essa proposta de conversa com o ministro Paulo Guedes. O que se pode obter disso? O que o senhor acha que, pela sua experiência aí de mais de um ano lá na Câmara Federal, o que de fato pode se obter dessa conversa? O que nós queremos obter dessa conversa, que unifica a bancada, é que o ministro Paulo Guedes convença o presidente a cumprir o compromisso que foi feito com a bancada, com a Suframa e com a indústria de refrigerantes e de concentrados, que é de manter o crédito presumido de 10%. Nós não estamos falando nem de voltar para 20%, porque já foi um dia, nem para 16%, porque já foi um dia, mas nós achamos que 10% é um crédito equilibrado, que garante competitividade e consegue manter o polo de concentrados aqui na Zona Franca de Manaus. Caso contrário, muito provavelmente, nós vamos perder esse polo. E, ao contrário do que pensam os deputados paranaenses, nós não vamos perder esse polo para o Paraná. Nós vamos perder esse polo para o Uruguai ou para o Paraguai. Está aí a Pepsi para comprovar isso. Exatamente. Não foi para o Paraná e foi para um outro país. Exatamente. Deputado federal Marcelo Ramos, muito obrigado por sua participação. Parabéns por estar atento a essa questão, né, Paula Litaif? Não só o senhor, a bancada, mas o senhor ali já ligando para o ministro do Supremo, já agendando com ele para entrevistas, recebendo dele a informação de que em fevereiro tem essa votação do embargo também por lá. E a gente agradece ao senhor e espera contar com o senhor outras vezes também por aqui. Obrigado, eu que agradeço e quero dividir toda essa luta, todo esse esforço que nós temos feito com os 3 senadores, em especial o senador Omar, que é o nosso coordenador da bancada, e os 8 deputados federais. Esse não é um trabalho do deputado Marcelo Ramos, esse é um trabalho de toda a bancada unida em defesa da economia do Estado do Amazonas e dos empregos dos amazonenses.